5.800 de renda extra fácil. Meu Tão fácil. Eu faço assim, já chegou gente pra mim, Rai, que queria comprar o meu curso e falou assim, eu tô desempregada, tô chata. Eu falo, o namorado fala que eu sou insuportável, eu sou meio chatinha mesmo, com as minhas coisas, bem criteriosa e bem chata. Você acredita, Rai, que eu já gravei um vídeo assim? Eu já gravei. E sabe o que eu pensei também na época que eu fiz essa propaganda que eu te falei, que eu não postei? Eu tive um pesadelo, Rai. Eu tive um pesadelo. Olá, experts! Vamos iniciar essa live sobre propagandas enganosas. E acabei de comer aqui meu sanduichinho. Estou com o estômago forrado. Jantada para iniciar essa live. Ó, a Rai já chegou. E aí, Rai? Oiê! Tudo bem? Boa noite! Boa noite! Vamos iniciar essa live. Só para mostrar que acabei de finalizar também. Deu tempo de escovar os dentes. Agora eu continuo aqui, né? A gente tá com verde no dente. Não, tem que... Deu tempo de dar uma escovada. Tava ótimo, né? Que... Aliás, a gente pode comer todo dia, né? Eu vou engordar em arroba agora. Não, mas a gente já consegue comer um Mac todo dia. A gente pode comer lanche quando quiser. Come com pão que tapa amassou, né? Boa, Jaque, boa. Boa, é isso mesmo. Pessoal, eu já vou tomando aqui a frente para o engajamento, que eu e a Jaque já combinamos mais ou menos como que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa que eu queria pedir muito para vocês, como vocês sabem, a nossa ideia é engajar essa live ao máximo para que essa mensagem chegue numa quantidade absurda de pessoas. Tem pelo menos é o jeito que a gente tem de fazer essa mensagem chegar em vocês. Então, clica aqui no aviãozinho, já compartilha essa live com todo mundo, até porque tá valendo 2 Big Mac, como a Jaque falou. Então, precisa compartilhar para poder chegar a umas 200 pessoas e a gente conseguir sortear esse Big Mac, tá bom? Depois a gente volta para quando a gente bater as 200 pessoas na live, vocês avisam aí nos comentários que a gente volta para explicar depois no fim como que vai ser o sorteio, tá bom? Não preciso nem falar, vamos parar e responder as perguntas. Quem quiser ir deixando aí no balãozinho com a interrogação as perguntas, lá no final a gente para e responde. Essa live vai ser meio que baseada nas perguntas que vocês fizeram pra gente sobre propagandas enganosas, mas vocês vão poder participar a noite inteira aí durante a live, tá bom? E curte bastante. Eu não sei mais nem, o Instagram mudou tudo, né? Mas curte aí. Curte. Tem o coraçãozinho ainda? Então bora clicar no coraçãozinho, se tiver, porque o Instagram tá complicado. Eu queria um Big Mac. Pessoal, eu quero saber se vocês... Nossa, a voz... Peraí. Já que a sua voz tá sumindo pra mim. A minha tá boa pra você? Tá escutando? Show. Agora eu tirei o fone e acho que vai resolver. Será que eu tô com o iPhone? Até a minha editora falou, o iPhone tá com uma voz. E eu nunca percebi, porque eu não tenho fone de iPhone, né? Eu comprei o iPhone, só que a entradinha é diferente. Eu até tenho o fone aqui, mas a entrada é outra. Eu tava com ele tava picotando sua voz. Eu falei, eu vou tirar isso daqui, porque se a minha voz ficar boa, então tá tudo certo. Não. Eu acho que todos os recadinhos a gente deu. Só queria saber, pessoal, vocês já viram alguma propaganda enganosa sobre perícia? Comenta aqui pra gente qual foi a propaganda enganosa que você viu, que eu quero ver se são as mesmas que eu e a Jaque já conhecemos, já debatemos, hein?
Olha lá, a Eli tá falando que seu áudio falhou mesmo. Tá falhando. Tá, né? Por causa... É porque o iPhone, ele tem uma imagem muito boa. Mas o áudio dele, eu não achei ele muito bom. Eu tô com o iPhone 13. Né? Uhum. Não dá pra comer o Mac todo dia, eu já tenho com o iPhone. Ah, mas eu acho que vai dar pra gente levar a live numa boa. Acho que não tá atrapalhando, não. Dá pra entender. Rodrigo, arquivos de Word pra justiça. Rodrigo, ai, eu odeio essa. Eu odeio. É de Goiás. Eu odeio. Tem uma outra aqui que eu vi. Deixa eu puxar aqui. 5.800 de renda extra fácil. Meu É tão fácil. É fácil. Eu faço todos os dias. Você não faz, não, Rai? Nossa! Com certeza. Todo mês, assim, tá garantido. De perícia judicial ainda, né? Freelancer do juiz. Ó, o pessoal já tá até citando, né? Os campeões aí dessas propagandas. Essa última foi a que eu e a Jaque consideramos a mais complicada, né? Porque eu acho que, como a Jaque disse, mexer com a barriga da gente realmente complica. Porque é triste. É assim, você que tá morto de fome, vem fazer perícia. Sem noção. É isso mesmo, gente. É uma coisa esquisita. É verdade, Jaque. E assim, tá causando bastante problema, né, pra gente, quando a gente passa a analisar essa questão das propagandas, assim. É lógico que tem muita questão envolvida que a gente acaba debatendo. Até que ponto essas pessoas estão sendo enganadas ou estão se deixando, né, ser enganadas. Mas o fato é que causa muito prejuízo pra gente. Então eu acho que é por isso que a gente resolveu vir aqui e falar mesmo, falar na lata. Até porque a Jaque não é de ficar de ficar trocando miúdos assim para não expor as coisas, né, Jaque? Pode segurar o verbo, eu falo isso. E essas propagandas, assim, já chegou gente pra mim, Rai, que queria comprar o meu curso e falou assim, eu tô desempregada. E eu falei, gente, perícia demora. Como que eu vou falar pra pessoa assim, gasta o dinheiro que você tem e vai dar tudo certo? Eu estaria sendo responsável. E fazer isso, eu acho que você pode lesar uma pessoa. Ah, mas isso não tá nenhum problema, né? Foi escolha dela. Tudo bem, foi escolha dela. Mas eu não me sentiria bem. Sim. Sim. E você tem até um combinado, né, com as instituições que você dá aula a respeito de propaganda, esse tipo de coisa, não é? Uma coisa no sentido de que se você sentir que vai passar do ponto, você se deixa liberada para parar. Sim, o que acontece? Assim, tem nas instituições que eu dou aula, tem o marketing deles. Então, assim, eu não posso, como que se diz? Restringir. Mas o curso, ele ainda está vinculado comigo. Tanto é que eu não gravo aula para curso. Se for para fazer parceria comigo, parceria, eu vou estar vinculada. Eu não vou fazer um negócio, fazer uma coisa com o meu nome e jogar lá para você administrar e vai saber o que você vai fazer com o meu nome. Depois as pessoas vão... Então, eu não gosto de fazer dessa maneira. Tem alguns cursos que convidam pagando muito bem, inclusive R$1.000 a hora, que foi a última proposta que eu recebi. Fazer um curso de 10 horas, R$1.000 a hora. Eu poderia ter feito, mas eu não gosto, porque para mim não é questão de dinheiro. Eu acho que muita gente poderia aceitar e realmente, assim, não vou colocar culpa. Quem aceita tá certíssimo e precisa ganhar o dinheiro dele. Agora, eu tô chata. Eu falo... O namorado fala que eu sou insuportável, eu sou meio chatinha mesmo, com as minhas coisas, bem criteriosa e bem chata. Então, assim, no curso que eu dou aula na academia, já me falaram, Jaque, fala uma perícia, o quanto você ganha. Eu falei, eu não gosto de misturar valor com perícia, não gosto. Assim, tudo bem, se a pessoa quiser entrar, ela pode entrar, assim, assistir a aula, na aula eu falo isso, eu falo assim,
venha pra ganhar dinheiro. Você acredita, Rai, que eu já gravei um vídeo assim? Eu já gravei. Bem no comecinho, há uns 3 anos, antes de eu lançar meu primeiro curso, eu ia lançar um curso de perícia judicial. Eu deixei gravado, você quer ganhar de tanto a tanto, eu não tive coragem de postar. Eu gravei, o do marketing falou, né? Meu namorado na época falou, assim, e tava naquela coisa, né? Curso, você tem que lançar o curso dessa maneira, você tem que chamar, e eu não me senti agradável, não me senti à vontade de soltar um vídeo desse. Então... É o senso de responsabilidade, né, com essas pessoas. Porque, assim, o que me incomoda mais, pra te dizer a verdade, primeira coisa, eu separo muito bem o que são os professores e os experts que estão lá dando aula, e eu tenho certeza que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tenho certeza, por exemplo, a gente cita esse do McDonald's, né, que eu acho que é o que mais solta esse tipo de propaganda. Ele tem uma professora que é excelente, né, que ela consegue passar o conteúdo de uma forma e a gente tem esse feedback até de quem faz o curso lá. Então, assim, não é misturando a pessoa que foi contratada para apresentar o curso lá com as propagandas, é falando estritamente das propagandas e o que elas estão causando na nossa vida, porque vai refletir, já está refletindo na nossa vida e na das partes. E sabe o que eu pensei também na época que eu fiz essa propaganda que eu te falei, que eu não postei? Eu tive um pesadelo, Rai. Eu tive um pesadelo. Eu vou contar como é que foi o meu sonho. Até contei pro meu namorado. Eu sonhei que eu tava no aeroporto de Congonhas. Eu sempre vou muito, porque eu vou pra São Paulo visitar minha família. E eu tava no aeroporto de Congonhas e chegou uma moça e falou, você acabou com a minha vida. E eu falei assim, mas o que eu fiz? O que eu fiz? E essa moça falou, você acabou com a minha vida. E foi se afastando. E aí ela correu e se jogou de cima. Quando a gente vai pro embarque, a gente sobe a escada rolante, né? Uhum. E aqui tem um vão. E ela se jogou no vão. E aí eu falei, mas por que a pessoa matou? E eu não tava entendendo nada. E assim, tinha na minha cabeça que era porque eu tava no curso e tava na internet. Então assim, eu me vi, mesmo ter sido um pesadelo desse, eu me vi responsável por tudo que eu faço aqui na internet. Tanto, assim, o que eu falo nos meus vídeos, quanto o que eu faço, que eu dou em cursos, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade. Porque é uma terra sem lei, sabe? Mas, na verdade, é do que a extensão do que a gente tem, só que ampliado, né? Porque a gente tem o Brasil inteiro. É verdade, é verdade. A gente tem que ter um pouquinho de consciência, eu acho que na hora de fazer o marketing mesmo. Não que você não possa fazê-lo, mas pensar em algo mais que atinja um benefício real. Assim, se você ficar pensando só em número, tudo bem, eles vão continuar a vender, mas assim, você percebe que eles não têm um interesse em, por exemplo, criar algo novo ou com uma maior qualidade. É só número, né? Quanto mais conversão de venda, melhor. Então, não importa se ele já esteja pegando o nicho dele e focando em pessoas que talvez nem sejam ideais para atuar como peritos. Pessoas que não têm ali o mínimo, né, necessário para atuar na área. Porque, gente, existem condições que você tem que atender para você conseguir ser um perito. Não adianta você se lançar lá, você vai cometer muito erro. Isso vai acabar atrapalhando tua vida, porque você... Imagina uma pessoa que começa a receber impugnação atrás da outra, cometendo um erro atrás do outro, não sabendo nem como se manifestar ali num processo. A dor de cabeça vai ser enorme. E pensa só no valor, né? Na nomeação. Desesperado por nomeação e ainda não tem um trabalho bonito, né? Aquele trabalho de responsabilidade. É complicado. Aproveitando esse gancho que você deu, eu vou falar das qualidades do judicial, principalmente na área de grafo. Tem que ter. Você tem que ter. Não é assim, eu vou ver se eu tenho
Não, dê antes se você tem. Primeira coisa. Ô, Jaque, eu acho que aí a gente já mata uma pergunta, então eu já vou eliminar ela, da Juliana. A Juliana, inclusive, tem uma live com você. Quando uma pessoa está preparada para começar, um curso só não dá, mas o que mais a gente precisa para começar? Bom, você precisa, para você ter as qualidades do perito judicial, vou falar quais são as qualidades primeiro. Aí depois eu vou falar quando que a gente está preparado. Primeira qualidade, você tem que ser responsável. Quando você é um empregado de uma empresa, você obedece ali seu chefe, mas seu chefe é responsável por algo. Você vai ter que ser totalmente responsável. E nem uma vez tem um escritório, né? E aí uma das assistentes, ela fez uma coisa assim, juntou uma petição errada, e ela falou, não, pode, porque ela juntou, né, e fez a juntada, e quando eu fui ver, era uma outra petição. E aí eu falei, putz, que merda, né? Aí ela falou, não, fala que eu que juntei. Eu falei, não, se eu autorizei você, eu sou a responsável. Então, eu vou escrever a petição, solicitando o desentranhamento dessa petição, que era de outro processo, né, que estou confundindo, e eu sou responsável. Se eu deleguei, eu sou totalmente responsável. Se você não quer ter responsabilidade, nem vem. Porque aqui é responsabilidade pura. É pura responsabilidade. Tudo. Você escreveu, não leu, o palco meu. Então, é responsabilidade. Primeira coisa é responsabilidade. Perfeito. Segunda coisa, você tem que saber escrever bem. Você tem que ter. Se você não tiver facilidade para escrever, você tá ferrado, porque você tem que escrever. Não existe modelinho, não tem um modelinho pronto. Você vai fazer. Receita de bolo. Exatamente, tem um esqueleto. Aquele esqueletinho que a gente usa. Lógico, ali a capital, aí troca o número, troca o endereçamento, troca o número do processo, troca o relatório. Você tem um esqueleto do laudo, mas você não tem modelinho de. Esquece. Todos os laudos meus eu tenho que refazer. Eu tenho que colocar qual é o material paradigma, qual é o material qual o exame. Então, gostar de escrever e principalmente exame, né, gente? Eu nunca vi copiar e colar parágrafo, principalmente no tópico de exame. Isso não existe, porque cada caso vai ser de um jeito completamente diferente. Exatamente. Tem muitos que fazem modelinho, né? Tem gente que faz inclinação axial, proporcionalidade, não sei o que lá. Eu não gosto de modelinho, porque eu acho que cada assinatura é uma assinatura, cada caso tem que ser avaliado. Então, segundo ponto é redação. E terceiro ponto, que vem junto com a redação, é você gostar muito de ler. Porque quem não lê muito não escreve bem, não é mesmo, Rai? É bem por aí. Quem não... E assim, fora que a leitura, principalmente quando você está atuando ali, você recebe... Não, na hora do laudo, você não precisa tanto disso, mas na impugnação, no parecer técnico, você precisa fundamentar o que você está falando. Não adianta você... Então, você precisa dessa bagagem de leitura também, para lembrar e falar, opa, tal autor falou isso naquele momento. Gente, aí você vai lá, busca, fundamenta teu trabalho pericial de uma forma robusta, aí consegue descrever aquilo. Também não adianta, que eu vejo muito isso acontecer, copiar e colar trecho de livro, gente. E assim, sem citar o autor, sabe? Esse tipo de bagagem, assim, de escrita, vocês realmente vão precisar ter. Então não é fácil, como todo mundo, como eles dizem, né? Esse que você colocou, Rai, de escrever trecho de livro, não é só escrever trecho de livro. Você tem que ser autodidata, porque você tem que entender aquilo ali e aplicar o que você aprendeu naquele livro. Então, uma quarta habilidade que você tem que ter, ser autodidata. Ser autodidata não é que você vai ter que aprender inglês sozinho, mas você tem que saber aplicar aquilo que você aprendeu no caso concreto. Então, você tem que ser autodidata. Ali você tem que aprender a aplicar aquilo no caso concreto. Até porque a perícia é um mundo tão vasto, né, Jaque? Que às vezes você faz um curso igual o da Jaque, o Grafodoc na prática, que vai ter exercícios práticos. Você fica lá no tapete voador 3 meses fazendo exercícios e atividades práticas, mas quando você é nomeado, você pega um caso que ninguém te falou nada a respeito dele. E você vai ter que
buscar. Tem coisas que nem a gente viu, Rai. Tem coisas que às vezes eu pego. Em 8 anos eu não vi isso. Aí eu peguei hoje. Entendeu? Então, assim. E você tem que se virar, tem que ir atrás. Ó, o Rodrigo colocou aqui interpretação também você precisa ter, porque você precisa saber entender o que o juiz quer de você. Se você não entender, e às vezes, né, Rai, às vezes fazem os pedidos ali, os pedidos não, né, eles fazem o escopo da perícia e só deferem a perícia, aí você tem que sair procurando no processo. Você não sabe nem o que eles querem, né? De fato. Aí você vai lá tentando juntar quesito com o que o juiz... Em que momento o juiz achou que precisava de uma perícia, o que ele apontou ali. Mas, de fato, às vezes... Quantas vezes você não analisa um processo e aí você começa a juntar um monte, na contestação vem aquela monte de documento... Ninguém cita o número das folhas da peça que vai ser periciada e você fica lá, meu pai amado, que a assinatura desse cidadão tem em tudo quanto é lugar, o que está sendo discutido aqui. Então você precisa ter também essa parte de... E outra, não é sempre, a gente está falando que vocês precisam ter isso, mas não é sempre que os advogados têm isso. E são eles que vão fazendo essas manifestações. Tem peça que você não consegue entender o que ele estava querendo dizer ali. Você tem que ler, reler. É sofrido às vezes. Estou mentindo, Jaque? Ó, a Isa trabalha comigo, ó. Ela colocou aqui. Decalque em papel. Você já viu isso, Rai? Eu peguei foram anos de perícia e eu não vi. Nunca tinha um decalque de papel carbono. Aí quando a gente pegou, ela veio aqui no escritório e a gente começou a fuçar. A olhar no microscópio e que tinta é essa? Meu Deus, que tinta é essa? Tinta, e esferográfica não é, tinta não é essa hidrográfica, não é. Daqui a pouco eu falei, calma aí. Achando carbono. Daqui a pouco é carbono. Eu peguei, comprei carbono e fiz os testes, e aí bateu. Olha e aí lá. a gente tem umas marquinhas também de papel carbono, então assim... São coisas que às vezes você tem que testar, você tem que descobrir, entendeu? Então, assim, você tem que ser muito curioso também para você descobrir tudo. É verdade. Bom, gente, vamos direcionar para as propagandas. Quais são as propagandas enganosas? Vocês já falaram um monte aí, né? Eu acho que a gente citou que a perícia judicial é fácil, né? Que a grafa é fácil. Receita de bolo, tem a propaganda enganosa de que vocês vão conseguir comer um Mac por dia. Não é verdade, tá, gente? Até porque eu fiz a conta só pelo que eu pedi hoje e realmente não rola. Eu pedi o Big Mac, a promoção aqui para entregar em casa ficou em R$33. 33 vezes 30. Gente, não dá, não. Aqui tá... Pegar. 38. Oi? Tava aí 38? Só que daí eu pedi o desconto pelo iFood. Eu ganhei R$10 de desconto. Aí deu 28. Já que foi mais esperta que eu. Eu não pedi desconto, não. Ai, aqui... Não é... Aí tem o quê? Arquivos de Word. Já que essa dos arquivos de Word tem até uma história interessante. Você acredita que uma mentoranda minha, uma pessoa que hoje, assim... tá anos-luz, né, estudando bastante, enfim, e ela deixou esse passado para trás. Mas ela falou que quando ela recebeu essa mesma propaganda dos arquivos de Word, ela imaginou que o judiciário estava precisando de pessoas para escrever o que tem nos processos físicos para passar para o digital. Para você ter uma noção de como essas propagandas enganosas, elas induzem as pessoas aí depois chega num evento onde vai descobrir que para virar perito tem que fazer um curso e depois aí eles jogam todo mundo para grafo, né? As pessoas às vezes falam, tem até uma pergunta a respeito disso, eu vou aproveitar ela. Tá aqui, cadê? Eu tô tentando ler as perguntas separadas, mas é uma pessoa que diz o seguinte, eu já terminei, aqui ó, Cícero, terminei o curso de perito judicial. O que faço agora?
se você só terminou o curso de perito judicial, o que ele faz agora? Já que você já explicou isso um monte de vezes, eu acho. Eu já vi você falando. Que uma coisa é o curso de perito judicial, gente. Outra coisa é a sua expertise. Né, Jaque? Bora lá. Espécie, gênero, perícia judicial, espécie, engenharia, contabilidade, grafotécnico, que mais? Perícia imobiliária, avaliação imobiliária. Então, assim, você vai ter várias espécies. Mas, enfim, se ele terminou o curso de perícia judicial e ele não sabe o que fazer, é porque o curso não ensinou. Porque o curso tinha obrigação de explicar para ele o que ele faz depois do curso. Ele precisava ter uma expertise para poder atuar como perito judicial. Então, assim, ó, ou você tinha uma expertise e aí você faz o curso de perito judicial para entender como funciona o processo e pelo jeito. Não sei se isso é aplicado, porque você precisa saber que você tem que ter uma expertise para começar. Ou você faz o curso de perito judicial, só que aí depois você fica ali sem ter como começar, porque você precisa de uma expertise, gente. Você precisa ser bom em algo para então você virar perito judicial. Aliás, em muitos tribunais nem precisa do curso de perito judicial. Só com a sua expertise você já conseguiria começar. Exatamente. Né, Jaque? Só que a pessoa tem que... Um curso desse, ele tem que explicar o que é expertise, como o perito judicial vai auxiliar o judiciário. Não é só falar que a perícia judicial existe. Se um curso não explica nem o que o aluno vai fazer depois do curso, nem como proceder depois do curso, me desculpa, mas isso não tem nenhuma base, é um curso que é fraco, pra não falar outra coisa. Tá falhando. É isso mesmo. Danilo perguntou: você e a Jaque já conseguem comer o McDonald's todo dia? E a Thaís perguntou: quantos Big Macs dá pra comprar com uma nomeação? Eu não fiz a conta. Mas Dependendo da nomeação, dá pra comprar um Se Big for a Mac. JG, eu acho que dá pra comprar só uns 9 ou um pouco menos, talvez. Tem perícia de R$200, então mais ou menos aí o quê? 5? Verdade. Gente, não paga uma saída com a família no Mac. Eu tô sendo dramática. Tem perícias que pagam melhor, graças a Deus. Mas assim, eu tô colocando assim, a pior seria tipo R$200. Eu acho que seria bem baratinho. Gente, dá, mas é assim, o que a gente tá brincando é que, por exemplo, a propaganda dá a entender que você vai poder gastar, porque você vai ter muita renda extra. E vai conseguir comer um Mac por dia, mas não é a realidade. A gente rala muito, a gente investe demais em capacitação, curso, congresso. Sim. Nossa, é muito dinheiro que tá envolvido também para você conseguir atuar. Então não é tão fácil assim, né? E o empreendedor, ele gasta muito, né, Rai? Você como empreendedora também, você sabe, a gente gasta muito com material, com estudo. Pô, eu tô no meu escritório, isso daqui é aluguel, é condomínio, é pessoal para trabalhar comigo, porque no caso eu já tô com bastante processo. No começo eu não tinha, né? Mas eu gastava gasolina fazendo as diligências. A gente tem um custo, a gente tem um gasto fixo. Total. Não é fácil, gente. Não é simplesinho. Até vou aproveitar. A Isa perguntou, 5.800 no mínimo? E a Tiane falou, o primeiro curso que eu fiz está fazendo propaganda de ganhos de R$7.000. Acho que é por mês, né? Dá pra ganhar. Dá pra ganhar perícia? Dá. Dá pra ganhar 5.800 numa perícia? Dá. Provavelmente a sua primeira perícia não vai ser nesse valor, tá? Já aviso, porque o juiz ele não vai ter tanta confiança em quem está começando para passar a primeira nomeação logo num valor desse. Mas dá, mas não é uma coisa que você ganha logo de cara, entendeu? É uma coisa que você vai ter que... Mas ó, a questão aqui eu acho que não é dar para ganhar esse valor, assim, numa perícia. Dá, mas por mês garantido.
Nunca! Se formou, tá ganhando 7 mil reais no mês seguinte. 5.500 no mês seguinte. Nunca, né? Não é assim. Não tem nada garantido. Eu tenho uma nomeação garantida. Eu não sei se o juiz vai me nomear amanhã. Pode ser que ele escolha um outro perito, pronto. Dane-se, eu. Fora essa insegurança, né, Jack? Será que eu vou ser nomeada? Não é. Será que eu não vou? Quantas nomeações vão vir? E mês de recesso, vai vir nomeação? Nem alvará, nem não. Pode vir. Tem, às vezes, tem caras que trabalham e às vezes chega uma intimação, né? Porque às vezes a gente teve uma nomeação dentro do prazo, antes do recesso, e aí no recesso fazem as intimações. Já aconteceu. É um pouquinho raro, mas acontece às vezes. Eu sinto que dezembro é um mês bom, porque parece que eles querem acelerar tudo para sair, né? Aí janeiro é que dá aquela reduzida. Não sei se é uma sensação mais pessoal minha. Dezembro até o dia 20, né, que é o dia do recesso, é uma correria. E aí tem advogado que quer o parecer. Teve um que me ligou na quinta-feira para eu fazer o parecer para ele até sexta-feira de manhã. Porque ele precisava de uma liminar, que precisava de um negócio. Aí eu falei, meu Deus! Foi uma correria insana. Mas assim, foi bem bacana. Ele conseguiu, foi um resultado bom. Ah, esses casos são ótimos, né? Porque os advogados, eles gostam de deixar as coisas assim, pra fazer com emoção, né? Lógico. Não, mas ele não era, não. Não, eu sei. Ele deve ter sido um caso que necessitou, né? Mas eu, pelo menos na assistência técnica, que hesitação, quase sempre eu tô ali no final do prazo. Doutora, meu prazo acaba daqui 2 dias. Você consegue? Tipo isso. Ó, o Rodrigo falou uma coisa interessante aqui, Rai. Para ser perito, basta ter seu diploma do ensino médio e assistir a aula que o maior CEO do Brasil irá ministrar nesta quarta. Pois é, mas o maior CEO, será que ele é perito? Você colocou o nominho dele lá no Jus Brasil para ver se ele é perito? Porque não adianta ser CEO e falar de perito sendo que ele não trabalha. Eu acho que é o skin da game, né? O negócio é colocar a pele em jogo. Eu tô lá, coloca o meu nome. Você vai ver. Pode botar o meu também. Coloca o da Rai, coloca o meu, vamos ver se não aparece. Gente, olha, eu não vou nem. Eu nem sei se eu sinceramente já me contaram essa história. Uhum. Ou já que você tá acompanhando os comentários, né? Porque pra mim não tá aparecendo aqui. Então você vai fazendo essa parte aí. Pode falar o nome do cidadão que tá falando que perito ganha 70 mil reais? Eu não sei quem é, mas me contaram mais ou menos essa história. Não é... E é um que a propaganda é tipo uma aula no Zoom e um aluno dele fala que ganhou 80 mil? Se for, é o Gleibe. Então, eu não sei. O que me falaram não foi. Falaram do rapaz mesmo. Não me falaram nem que professor quem estava falando junto com ele. Eu não sei. Se o pessoal souber aí você me fala que eu não tô conseguindo ver os comentários. Mas pelo que eu entendi. Foi ele? Pelo que eu entendi, não tinha. Eu acho que não tinha muito a ver com grafo. Mas não sei se é verdade. Não sei, assim, quem eu já vi falando de valores, eu vou falar os nomes mesmo, entendeu? O Gleibe falou 80 mil numa perícia grafotécnica, tanto é que me chocou, porque eu tinha 8, foi ano passado, né? Então eu tinha 8 anos de perícia e nunca tinha pegado um caso de 80 mil. Eu falei, oi, e aí... Eu quero esse! Quando eu vi aquela propaganda no YouTube, eu quase caí da mesa, falei, oi! De 100 ou 200 mil, eu acho que o Fernando Sarian falou. Só que isso aí foi uma perícia que ele fala, até na live dele, que ele fez já há anos, que foi uma das primeiras nomeações dele, foi uma perícia enorme. E a perícia em avaliação imobiliária tem valores muito altos também. Por quê? Porque depende muito do imóvel. Então você não faz de acordo com a complexidade do caso, você faz de acordo com o valor do imóvel. Então, assim... não. Eu imagino que na parte de avaliação imobiliária, engenharia, pode até acontecer. Mas eu acho que é bom a gente deixar claro que às vezes as pessoas usam da omissão
dessa informação, desse detalhe que é muito importante, o tipo de perícia, para dizer para todo mundo que está ali achando que vai virar perito judicial assistindo a aula de quarta-feira do CEO, que vai conseguir ganhar 80 mil reais numa perícia grafo. Isso não existe, gente. Olha, eu batalho tanto para conseguir aprovar um orçamento na assistência técnica um pouquinho mais alto, assim, e... Na perícia judicial deve ser mais difícil, né, Jaque? Não, o máximo que eu ganhei foi 15 numa perícia judicial. E uma assistência que eu fiz foi 10 mil e mais 10 mil caso haja necessidade da manifestação divergente. Mas ainda tá rolando essa perícia. Mas assim, foram os mais altos valores. Eu nunca passei de 20 mil numa perícia grafo. Já fiz uma perícia de 26 mil na área de avaliação imobiliária. Olha lá, tá vendo? Mas foi uma em várias que eu também me ferrei. Então não é assim. Aqueles calotes que a gente toma, né? Que você comentou que você recebeu, tá lá o dinheiro, tá no fórum ainda. Não, avaliar a garagem. Você acha? Você avalia a garagem, você avalia a salinha que tá toda ferrada, você tem que vender um imóvel que tá lá super parado. Então, assim, tem vários que são bem mais ou menos, né? Que a gente não conta, mas assim, tem uns bons. Sim, e tem isso em qualquer perícia. Só que não vai achando que é só o filé mignon. A gente come contra filé também. Muito contra filé. E renda extra fácil, trabalhando de casa. Essa pergunta foi da Isa também. Renda fácil, trabalhando de casa. Não precisa sair de casa. Você fica ali remoto. Não, eu lembrei da expressão. Você não precisa ir na repartição. É trader, não é isso? Eu acho que é propaganda de trader. É fazer trader, né? Gente, não existe isso. A perícia remota é algo novo, que todo mundo ainda tá desvendando quais são as formas mais bacanas de fazê-la sem ter uma contestação, uma impugnação ou algo que prejudique o perito. Ainda não é algo que exista muito certo o que fazer, né? Cada perito está desenvolvendo aí o teu jeito de fazer. E principalmente, gente, é a exceção. Isso que me indigna. Pode acontecer. Mas eu faço, por exemplo, Jaqueline, eu já fiz 3 coletas remotas. Foram três coletas remotas. Tudo eu faço aqui no escritório, tudo eu faço presencial. E teve uma época, quando eu marcava na vara, né? Então, eu muitas vezes marcava na vara civil e teve um pessoal de uma vara que falou, por que você não marca no seu escritório? Né? Então, assim, nem sempre, até mesmo na vara, às vezes pode ter pessoal da vara que não goste de você estar procedendo lá. Então, assim, não é... Você tem que, se você quiser se adequar às regras de onde você está trabalhando. Então, se ele mandar você ir lá fazer a coleta, você vai ter que ir lá fazer a coleta. Se tudo bem fazer remota, pode até dar certo. Assim, não é uma coisa que é impossível, mas cada caso é um caso. Sim, eu acho que a gente tem que destacar principalmente que essa história de que você não vai precisar sair de casa, gente, não existe. Até para fazer uma diligência e atrás de documento, de peça paradigma, vocês precisam. O perito ele tem essa autonomia de buscar padrões, né, na grafo. Então, esses dias eu fiz uma impugnação de laudo, eu comentei com você. Tinha uma peça paradigma. Uma. E o melhor, a senhora, que era a parte pericianda, do punho periciando, estava viva também, podia ter o punho coletado, mas o perito fez com base em apenas um padrão. Ele não se dignou nem aí a pedir um ofício, ir num cartório, sei lá, não quer fazer coleta. Eu não entendo qual é o problema em não querer fazer coleta. Não fez. Foi... Vamos raciocinar, Rai. Você também é da... Vamos raciocinar. Gente, hábito gráfico, que é uma das características mais relevantes no exame, a gente vê com o quê? Como que você conhece uma pessoa? Convivendo com ela dia a dia, não é? Sim. São vários dias.
Então, os hábitos gráficos, você precisa de vários padrões. Então, não precisa ter 50, 100 padrões, mas você precisa de pelo menos ali uns 10, vai. Assim, pelo menos um tanto que você consiga ver a variação, né? Não vou falar um tanto, né? Uma quantidade, mas pelo menos se esforce, né? Olha, ali não teve o mínimo de esforço. E eu nem acho que seja... Ai... Sei lá, eu acho que as pessoas estão aprendendo isso e indo pra lá. E isso me indigna, porque nesse caso, por exemplo, ele disse que a assinatura dela era dela no contrato de empréstimo consignado, com base em um padrão de confronto e 5 questionadas. Ele tinha mais padrão de questionada do que do que autêntico, né? Mas tudo bem. Passamos esse caso. Comentário. Tô sabendo que teve um autor mentiroso que bloqueou uma amiga da Grazi Decor. Tô rindo. Teve alguém. O que eles estão falando aí que eu não tô acompanhando nada? Teve um perito que bloqueou uma amiga dela. Mentiroso aqui. Vou falar o nome, né? Não vão achar que eu tô falando que ele é mentiroso, mas tá aqui nos comentários. Ó, valores acima de 100k, a Maria Regina Hellmaster, perita aposentada da polícia, já teve vários casos com honorários acima de 100k. Pois é, perito Kaique, mas você conhece a perita Maria Regina Hellmaster? Ela já tá há muitos anos na perícia. Ela não entrou ontem. Nossa, mais de 15, gente. Eu conheço ela. Há mais de 15 anos ela tá na perícia. Meu pai conhece ela, por isso que eu sei quem é. Eu sei quem é, ela já tá há bastante tempo. Então, assim, realmente pode existir, mas são anos de perícia. Gente, e não é pouco. Ela recebe coisa de 300 nomeações por mês. Eu fui no... É engraçado, né? Mas, assim, até esse lance de você ser um pouco diferenciado. Ela marcou Eu fui contratada num processo que ela... estava como perita e eu era assistente. Ela marcou o início dos trabalhos e eu mandei mensagem para ela, assim, ela até se assustou. Falei, eu quero ir, era documentoscópico, eu queria ver o documento, não ia ficar só com base no que ela ia me enviar. Sim. E fui lá, fiz o que eu precisava fazer, fiz o meu trabalho e conheci ela. Você vê o escritório dela, ela contou a história dela. Gente, 15 anos trabalhando pra caramba, pra começar a receber essas nomeações aí. Você tem que ganhar muito a confiança dos juízes. Ela já está há bastante tempo na área, então assim, não é não, ela já comeu muito pão que o diabo amassou para ganhar honorário de 100 mil. Mas você quer falar mais alguma coisa aí dos comentários? Não, pode ir para as perguntas. Marcela, me senti frustrada por não estar atuando na área, já que disseram que era fácil. Como consigo reverter isso? Você consegue reverter continuando, tentando e persistindo. Não vai ter outro caminho. Ou você se frustra e desiste, e aí acabou, você vai continuar frustrada, ou você continua e faz valer a pena. É a minha dica. Sim. Gente, eu acho que todo mundo é capaz de conseguir atuar e tudo mais. Só não dá pra você achar que é simples, que é fácil. Outra coisa que falam muito, eu acho que eu tava até... que é só você se cadastrar e você já recebe nomeação. Gente, cada região vai funcionar de um jeito. Num local, você encaminhar uma carta de apresentação para os serventuários vai funcionar, naquela região vai funcionar. Tem outras que eu sei, eu acho que mais lá para o Nordeste, que você se cadastra e eles estão precisando, eles entram em contato com você e já nomeia. E tem outras que você vai ter que ir lá conhecer juiz, porque ele já tem quem ele conhece e confia, e ele só vai colocar você para começar a participar disso se você se mostrar, se você se apresentar. Então, existem vários tipos. Não entendam assim que existe um segredo para receber nomeação.
cada lugar vai funcionar de um jeito completamente diferente. E cada pessoa vai ter a sua possibilidade, a sua sorte, né? Eu tenho que falar que às vezes é sorte mesmo, Rai, porque tem gente que às vezes começou, se cadastrou, tá, já apareceu a nomeação. Tem gente que tá super preparada, que eu conheço, gente super preparada, 1 ano, recebeu a nomeação. Aí, mas o fulano que teve a nomeação antes teve mais sorte, Jaque. Ele teve a sorte dele mais rápido da nomeação, mas será que ele vai continuar? Será que ele vai fazer um bom trabalho? Então, assim, essa não é a questão. Se você não estiver preparado, se você não fizer um bom trabalho, você pode até ser nomeado. Sim. Mas você não continua. Exatamente. Você tem que fazer um bom trabalho e é constante. É que nem eu falei pra... Perguntou. Você vai continuar. É continuar, é investir. Não pense que a perícia vai ser você fazer um cursinho de 20 horas e pronto, acabou, sou perito, pronto, agora eu já vou começar a cobrar meus honorários de 10 mil. Não é assim. Tem essa também, né? Um curso de 20 horas faz um perito. Gente, pelo amor, né? Vocês vão ter que estudar bastante. Tem o tempo todo. Eu acho que eu não consegui ainda, depois que eu entrei nessa área, terminar um curso sem estar pensando no próximo. É difícil, porque você tá sempre falando assim, eu preciso estudar mais isso, mais aquilo. Então, você não para. Você não para. E outra coisa, assim, eu acho muito difícil, assim, você só fazer um curso e achar que você vai... Olha só, um médico, Rai, para fazer uma cirurgia e cobrar 10 mil reais, ele estuda mais de 6 anos. Jura que você acha que com um cursinho de 20 horas você vai ganhar os mesmos 10 mil, assim, ó, de mão beijada? Não. Vai ter que ralar pra caramba, né? Zenilda, esses cursos com propaganda enganosa não podem ser denunciados? Pode. Claro que pode. Reclame aqui. É só você procurar no Google, lá tem várias reclamações, é só você meter a bala. Gente, fora isso, eu vou até Artigo 37 do CDC, tá? É proibido publicidade enganosa ou abusiva. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário inteira ou parcialmente falsa ou por qualquer outro modo, mesmo que por omissão, capaz de induzir a erro o consumidor. Então, se você se sentiu enganado, se você se sentiu lesado, você pode sim. A gente aqui, o máximo que a gente consegue fazer é isso, é ficar falando a respeito de propagandas enganosas, porque a gente não caiu dessas propagandas. Mas você se sentiu lesado como consumidor, você pode sim denunciar e deve, porque aí, quem sabe, eles não dão uma seguradinha nesse tipo de propaganda e assim, coloque o lucro ali no mesmo patamar, né, da responsabilidade que eles têm com a nossa classe. Sim, né? Exatamente. Não tem coisa fácil, ó. Tem que desfazer essa cultura de só querer o que é fácil. Isso aí, Isa, não é só o que é fácil, não. Assim, aí a pessoa chega pra mim, Rai, e fala assim, mas tem 10 mil peritos em São Paulo. Eu tava vendo no TJSP, tem 10 mil peritos grátis lá. A chance de eu ser nomeada é baixa. A chance de você ser nomeado, sendo que tem 10 mil, é difícil. Tudo bem, é difícil. A chance de você passar num concurso também é difícil. A chance de você prosperar uma empresa também é difícil. Então, se é tudo difícil, você não vai tentar nada, meu filho. Tem que sair um pouco do que tá acomodado, né? Da inércia e correr atrás para que funcione. Mas, assim, corresponder. Né? Porque, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas existe uma responsabilidade toda por trás que as pessoas precisam pensar. Do mesmo jeito que eu penso nas pessoas que estão investindo o dinheiro delas em troca de uma coisa que não é 100% verdade, e eu tenho essa sensibilidade de entender que isso não deveria estar acontecendo com essas pessoas, eu me coloco na posição... De ver o que essas partes que estão sofrendo. Gente, pensa no abuso. A pessoa foi lá, não contratou um empréstimo,
denunciou isso na justiça, esperando que a justiça atendesse ao pedido dela. E aí vem o perito judicial, ela não tem condição de pagar um assistente técnico. Vem o perito judicial e diz que ela assinou esse contrato por erro dele, porque ele não foi capaz o suficiente de ver que a assinatura dela não era dela. Eu estou citando um caso. Mas olha a situação. E se fosse a mãe ou a avó de vocês? Então, para analisar isso, porque é muito importante. Tem uma perguntinha aqui que eu quero responder. Ó, a Viviane Ribeiro perguntou: fazer coleta remota não é indicado ou inviável, mas não seria parecido como uma audiência por videoconferência? Bom, Viviane, eu acho que você nunca fez uma coleta remota na sua carreira. Eu vou te explicar como é que é. Não é tão simples assim. O que acontece? Tá lá, ó, aqui a gente tá fazendo uma videoconferência. Fácil, né, Rai? Agora, me coloca... vamos lá. Aí começa a ir pra... Não, inclina um pouquinho mais. Ai, o celular caiu. Calma. Agora, assim, tá bom? Assim... É assim, gente. É bem complicadinho. Quem já fez sabe, entendeu? É que talvez a Vivi esteja começando agora. Ela não sabe dessas dificuldades. Mas não é tão simples assim. A luz tem que estar boa, né, Jaque? Você tá com o ringue aí? Eu tô com um bagulho aqui. Eu tô com 2. Tem gente que faz coleta assim, ó. Tipo, tá no ano escuro. Aí, e o meu celular é um iPhone, né, gente? Mas tem gente que faz com o celular bem ruimzinho, com a câmera lenta. Gente, é a treva. Ó, tem gente que nem sabe entrar no Zoom, né? Tem gente que não sabe. Simplesmente não sabe usar o sistema. E aí, o que você vai fazer? Gente, é horrível. Assim, é que eu não posso mostrar. Mas a minha assistente, a Isa, ela já viu uma coleta que eu fiz pelo Zoom, né? Porque ela trabalha comigo e tal. Eu mostrei pra ela. Cara, ela deu tanta risada. Ela falou, nossa, que difícil. Porque era assim, eu falava, posiciona a câmera assim. Aí pá, aí a câmera. Aí daqui a pouco ele ia muito pra lado. Aí daqui a pouco, assim, era tudo eu. Não, calma, você tá ouvindo? Aí ele... Aí, nossa, gente, foi terrível. E eu, assim, tenho que manter a classe, né? E o senhor tá ouvindo? Aí, se o senhor tá ouvindo, levanta a mão. Aí você fica olhando assim, é tipo uma mesa mesa branca de espírita, sabe? Se o senhor está aqui entre nós, mano. Esses vídeos aí, essas edições de vídeo, só a sua parte. Você não coloca lá no YouTube, não, né, Jaque? Ia fazer maior sucesso. Eu nunca pensei como é. Assim, eu não mostro, que nem tinha gente que me perguntou assim, mas você não faz coleta? Porque eu nunca vejo você postar. Eu falo, eu só posto o que não envolve processo. Eu não gosto de postar nada dos processos, porque eu sou perita judicial. Você imagina se o juiz perde a confiança em mim? Ferrou, acabou o inteiro. Eu entendo. Tem uma pergunta aqui que eu acho que foge um pouquinho do tema da live, que é qual seria a melhor área para começar? Perícia judicial ou assistência técnica? Eu até sugeri para a Jaque, para a gente lembrar aí o pessoal que a gente já tem uma live falando sobre o assunto. A gente fala exatamente as diferenças aí sobre perícia judicial e assistência técnica, tá lá no Periciando. Sim. Tá lá, é só você coloca Raíssa, que eu coloco sempre o nome, ou então coloca só perícias, que aí você coloca na lupinha lá e você vai encontrar. Sempre a minha editora, ela coloca o nome de quem eu fiz a live, o @ também, então é fácil de você encontrar. E quais os reflexos vocês acham que esse tipo de propaganda tem na área pericial? Agora vamos soltar o verbo, já. Olha, eu acho que tem 2 reflexos. Um que pode ser positivo e outro que pode ser negativo. Vou começar pelo positivo, né? Pelo positivo, a gente sabe que pessoas podem dar certo na área de perícia, pessoas podem conhecer o que é perícia, porque quando eu comecei, era só mato, tinha tudo mato aqui, tipo, ninguém sabia o que era perícia. Teve uma amiga minha que chegou e falou assim, vai fazer uma coisa certa, que esse negócio é muito incerto que você tá fazendo. Ela achava que eu tava fazendo, tipo assim, sei lá,
uma coisa errada. Eu não sei de onde ela não sabia o que era perícia judicial. Então, as pessoas não sabiam o que era perícia judicial há 10 anos. Então, hoje em dia, as pessoas estão sabendo o que é. Estão sabendo. A gente está trazendo relevância para a nossa profissão, reconhecimento. Essa é a parte boa. A parte ruim, né? Antigamente, não existia erro, lógico que existia, mas o pessoal era mais, assim, o pessoal tinha um pouquinho mais de prática, entendeu? Não era tanto o volume de pessoas novas. Então, às vezes acabava que aquela pessoa errava e depois aprendia. E aí ela não cometia muitos erros, né? Hoje em dia, com muitas pessoas, podem acontecer muitos erros e muitos cursos que não estão explicando o básico. Eu tava lendo os comentários aqui, tem gente que falou que é jogo de 7 erros, né? É assim, estavam falando que os cursos estão falando. Jogo de erros. Basta você fazer uma coleta com 10 assinaturas. Cadê o princípio da contemporaneidade, da adecabilidade, da autenticidade? Cadê esse princípio? Não é só isso, entendeu? Então, assim, é o CAC, né? Contemporaneidade, autenticidade, habilidade, quantidade e espontaneidade. Então, assim, cadê esses princípios aí nessa coletinha de 10 assinaturas? Então, 10 assinaturas, joguinho de 7 erros. Tem muita gente que vai ficar sem base, e isso vai trazer muitos erros para o judiciário. E quem pode pagar vai ter um assistente técnico para rebater o laudo judicial. Mas quem não pode muitas vezes perecer de injustiça. Porque o juiz é leigo, gente. Ele não vai falar assim, nossa, esse perito está errado. Ele não vai falar. Porque ele mesmo não sabe. Então, pode ser o ponto negativo. Fala aí o que você acha, Rai. Além dos pontos que você me passou, eu sinceramente acho que a nossa classe está sofrendo também com essa situação das propagandas enganosas com os honorários. Porque as pessoas vão para a justiça aceitando qualquer coisa. Elas acham que é fácil, elas acham que não vai dar trabalho, e aí elas aceitam qualquer valor de honorários. E os juízes, às vezes, até por conta do trabalho que está sendo entregue, não acham que devam valorizar o perito judicial. Então, eu acho que daqui a alguns anos, se a gente não se atentar para isso, os honorários vão ficar cada vez mais baixos para o grafo. Não, é questão de lei de oferta também, né? Quanto mais perito, mais eu posso reduzir os honorários dele, porque qualquer coisa tem o outro para colocar no lugar aqui facilmente, que aceita esses honorários. Então, assim, eu não tô falando porque eu acho que tem que ficar brigando por honorários, tá? Eu acho que a gente tem que auxiliar a justiça. Mas é fato que essas propagandas enganosas, na minha opinião, também vão trazer esse prejuízo além dos que você tá falando. Não, mas assim, até mesmo essa questão dos honorários, né, de baixar, a gente também precisa ter escritório. Quem faz isso, que não é bico, né, como eu e você, é trabalho mesmo, é todo dia. Eu sou perita judicial todo dia. Todo dia eu tô aqui trabalhando com isso. Assim, mas você também vende curso. Vendo curso. Mas eu comecei a vender curso porque tinha procura. Porque eu nunca, assim, vivi disso, tá? Essa história, o pessoal confunde, né? Gente, eu fui totalmente, assim, jogada nessa história de mentoria. E eu vivo falando que pessoal, eu nem divulgo mentoria individual, coisa do tipo, porque eu falo, não tenho tempo para fazer tanta mentoria assim. Então, a gente meio que é jogada nesse... a gente começa a falar do assunto, se empolga, né, Jaque? Porque as pessoas procuram a gente. Sim, e aí a procura. Mas a minha oferta de mentoria começou por causa da procura, Rai. E imagino que você também foi assim. Sim, com certeza. Bom, eu acho que as perguntas foram todas respondidas. Eu vou ver aqui no coração. Você quer ver no balãozinho? Se tem mais alguma? Eu acho que tem bastante, Jaque. Quais cuidados o perito deve ter em relação à cadeia de custódia para coleta? Deve ter algum vídeo no periciano, não deve, Jaque? Tem, mas assim, já vou avisar aqui na live. Vamos fazer uma coisa rápida aqui pra eu avisar. Ó. Quando você fizer coleta remota, eu tô com o papel do Big Mac. Pega a coleta, a pessoa escreveu lá, você tem uma posição que desce pra ver a pessoa escrevendo. Sempre peça pra pessoa mostrar depois. E printa a tela. Porque assim você vai saber se o documento que você vai receber é o mesmo que a pessoa fez. Outra coisa,
receber um documento pelo correio, você vai abrir o documento na câmera. Já salvei a aluna minha por causa disso, porque ela recebeu o documento com um rasguinho, assim. E aí depois vai pro... então sempre câmera. Outra coisa, cadeia de custódia. Tá vendo esse armário aqui? Ó. Aqui. Ó. Início dos trabalhos. Aqui é tudo organizadinho. Organização. Eu postei nos meus stories. Mas assim, cadeia de custódia, você tem que cuidar muito bem daquele documento. É organização, é lugar limpo, é receber o documento, certificar, devolver o documento, certificar. É a responsabilidade. É a primeira coisa que o perito tem que ter. Responsabilidade. Verdade. Sou formada em TI, atuo na área da administração. Posso me especializar em grafotécnica? Pode. Eu recomendo que você primeiro conheça a área. Tem muito conteúdo gratuito lá no Periciando, livro que você pode ler. Conheça a área primeiro para ver se você gosta da área. Porque para que você vai se especializar se você não gostar? E aí, o que você faz com o curso? Antes de comprar, gastar o seu dinheirinho, eu sei que você suou para ganhar esse dinheiro, você vai pegar, faz um mês assim, eu vou enjoar da cara da Jaqueline. Vai lá no meu YouTube e começa a assistir. Assiste minha live com a Rai, a anterior, tá? Excepcional. Assiste meus vídeos, assiste live com outros profissionais, segue aqui no Instagram. Aí você vai vendo, você vai gostando, se é isso mesmo. Porque tem muita gente que entra. Olha, Rai, teve uma pessoa que chegou pra mim no direct e falou: eu quero vender uma corrente para fazer o seu curso. Eu quero vender um negócio meu para poder pagar seu curso. Eu falei: cara, mas não é o curso que vai te transformar. Calma! Não é o curso. Eu falei assim, não vai com ansiedade. Não vai achando que meu curso vai mudar a tua vida. Meu curso não vai mudar a tua vida. Nenhum curso vai mudar a sua vida. Vamos ser realistas, entendeu? Vai ser uma especialização que você vai fazer. Mas não vai mudar. É você que vai atrás depois trabalhar isso. Fica a mesma dica, gente, para quem entrou na área e aí vem me perguntar demais. Quais equipamentos? Pessoal, você não tem que ficar desesperado por equipamento, você tem que ficar desesperado em saber a técnica, aplicar a técnica, tá? E o equipamento que você comprar, não adianta você ter um laboratório todo enorme lá, bonito, se você não souber usar. Então compra um instrumento, aprende a usar. E aí depois você compra outro. Vão com responsabilidade também no investimento que vocês estão fazendo, né? Fiz um curso... Deixa eu ver, eu acho que eu pulei. Precisa de alguma formação de nível superior para ser perito em grafo? Nível superior não, mas você precisa ter interpretação. Assim, o ensino médio brasileiro, eu acho muito fraco. Assim, eu saí sem saber muita coisa. Então, não sei se o ensino médio dessa pessoa vai ser tão bom a ponto dela conseguir entender um processo, por exemplo, o que o juiz coloca na decisão. Porque você sabe, você lê documentos em processos. Não é o português que a gente fala aqui no Instagram. A minha secretária, que já está comigo há 1 ano, às vezes ela chega e fala assim: eu não entendi nada que esse juiz colocou aqui. E aí eu vou lá e leio, e entendo. É porque tem algumas palavras que são o juridiquês, e tem também o vocabulário, vernáculo utilizado nos processos. Então, isso pode ser um desafio para quem só tem o ensino médio. É verdade. Fiz um curso recente, estou no aguardo do cadastro do tribunal, nervoso. Me dá uma dica? Se tranquilize e não tenha ansiedade. Olha, vamos para uma dica. Vamos para uma dica que eu acho que vai lá. O que acontece? Quando você sai de um curso só, você vai ter medo. Você tá nadando no desconhecido. Então estuda mais, aprofunda. Assim, quando você começa a aprofundar mais, quando você começa a estudar mais, você vai aprendendo. E essa é como se fosse uma academia. Vamos supor uma academia. Você é magrinho, assim, tem pouquinha massa magra. Aí você começa a praticar a academia dos livros, né? Você começa a ler, você começa livros na área, né? Você começa a ficar mais forte para enfrentar todos esses riscos, todos esses desafios que você vai ter no processo. Então, vai fazendo a sua massa magra. Vai fazendo a sua massa magra.
Eu acho que a leitura é bacana, você lê e vai buscando informação, vai pesquisando o conteúdo que tem gratuito e também vai tentando treinar mesmo, né? A gente tem cursos que tem essa parte de prática, a gente tem o grupo Tapete Voador também, que tem um pouco de atividade, então vai tentando praticar. Às vezes vocês conseguem entrar em grupos que tem peritos e trocar informações, né? Também isso ajuda bastante. Mas é interessante que a informação seja correta, porque eu já vi uma pessoa que entrou num grupo e falou a informação incorreta. Então toma cuidado, porque não é qualquer um que vai saber a informação. Às vezes tem gente que não sabe e passa a informação errada. Então tomem cuidado. Pesquisem antes. Fiz o curso recente, já foi. Existe algum concurso para perito? Tem concurso para peritos em outras áreas, né, Jaque? Criminal. Existe. Segue o CSI BR, Amanda CSI. Amanda CSI. Perícia criminal. A Gigi também, vários, né? Gigi Barreto também. Então, assim, segue essa galera dos concursos. Que esse pessoal fala mais. Eu não falo muito sobre isso, não. O curso de perícia judicial precisa estar formado em RH e aguardar 2 anos de formada para atuar no TJ? Eu acho que ela deve ser do Rio, né? 2 anos é TJ Rio de Janeiro. Tem um outro TJ que também é. Mas o que acontece? Se for assim, você pode fazer, mas não sei se RH tem esse tanto de perícia. Eu não conheço da área. Realmente, quando me perguntam, eu falo, pergunta para alguém do fórum, veja se alguém conhece perícias nessa área, porque, falando assim, tem perícia em todas as áreas. Só que, o que difere uma perícia de uma perícia em veterinária, por exemplo? Demanda da Grafo são fraudes, que a gente tem muito no Brasil, né? Veterinária, a gente está começando a ter problemas com pets, né? Entre outros problemas, mas eu acho que a demanda é um pouco menor. Então, todas as áreas, por exemplo, RH, eu desconheço perícias nessa área, né? Mas pode ter. Então, você tem que ver se essa área que você está querendo especializar tem demanda, né? Pode ser uma demanda crescente. Então, você vai começar ali, fazer perícias, conhecendo e se especializando, e um dia essa área vai ter mais demanda, né? Mas isso pode demorar um pouquinho. Gente, eu acho que fica a dica aqui também, como eu trabalho muito com a parte de assistência técnica, e isso na Grafo, no Rio de Janeiro, por exemplo, nada impede que vocês comecem atuando nesses 2 primeiros anos como assistentes técnicos. Vocês podem começar a adquirir bagagem nessa área. Tem uma pergunta que é para você, Jaque, específica. A turma de Grafodoc de abril vai ser aberta no Hotmart só em abril? E começa quando? O link está disponível? Só em abril, não está disponível, só começar em abril. Eu vou começar até um pouquinho antes, porque tem muita gente pedindo. Só que assim, o que eu tenho... É sábado, né? Que eu dou a aula, a mentoria pro pessoal. E eu não posso, enquanto eu tô cuidando de uma turma, tô com a turma 6 agora. Eu não posso, enquanto eu tô com a turma 6, me dedicar a outra turma. Senão eu fico sem sábado. Meu namorado vai ficar pé da vida. Então... abro uma turma enquanto eu tô cuidando da outra. Então, por isso que eu só abro de 3 em 3 meses. Então, assim, lá pro final de abril, que eu já tenho sábado livre pra marcar a turma. Então, gente, por isso que... essa eu vou fazer, hein? Eu não fiz a última porque eu tava na pós. Eu acho que essa eu faço, hein? Deixa eu ver. Eu falo da área judicial. Então, assim... Eu falo muito da área da perícia judicial. Lógico que você já tem prática, né, Rai? Mas, assim, eu falo mais da minha visão. Então, assim, é como se fosse... Antigamente, os seminários falavam muito dos casos que você resolveu. Então, é isso que eu falo no Grafodoc. Não é nada mais do que a minha percepção nesses casos que eu atuei. Mas, Jaque, eu falo muito até na minha live com a Rita, eu mencionei isso. Porque nós duas estamos com mentorias para assistência técnica. Para mim, eu acho que não tem concorrência. Você vai ter o seu jeito de passar o teu conteúdo que você sabe, eu vou ter o meu jeito. E eu tenho certeza absoluta que, independente da prática, eu tenho muito a aprender com você. E eu ainda não fiz seu curso. Eu preciso ticar ele lá dos meus cursos. Será muito... Até porque todo mundo fala muito bem, né? Então...
Qual o pessoal gosta. Graduação em grafotécnica você indica? Pós-graduação em grafotécnica, gente, então, eu não gosto de indicar porque é aquela coisa, cada um vai ter o que gosta. Eu vou falar não de pós-graduação, porque eu não vou falar de instituição, eu vou falar de professor. Quem eu gosto? Eu gosto do Samuel. O Samuel, assim, penso em grafo, primeira pessoa que eu penso é Samuel. O cara, tá? Ele tá em 2050, ele é foda. Então, assim, se o Samuel tiver na universidade tal, eu vou fazer. Vai. Entendeu? Porque eu gosto. Não é. Ele pode estar em Harvard, sei lá, eu vou com ele, porque é o Samuel, eu gosto do professor. Não pense só na pós como instituição, ou então como valor. Pense nos professores, na grade. Vamos supor, uma pós-graduação com o Samuel. Mas é muita coisa que eu já sei e tal. Não é coisa nova? Não sei se eu vou fazer, entendeu? Mesmo que o cara seja foda, é o cara que eu gosto. Então, é isso. Então, assim, depende muito da instituição. Veja quem são os professores, conheça. Veja se o preço cabe no seu bolso também. Porque, às vezes, após tem um professor que você gosta, mas não cabe no seu bolso. Então, você pode fazer outro para começar. E outra coisa, não pense que vai ser uma pós só na sua vida. Você vai fazer várias, tá? Então, já se acostume. Se acostumem mesmo. Eu faço, assim, indico porque eu gosto e estou fazendo. E porque tem Samuel, tem Eric. Então, assim, eu não consigo não indicar quando me perguntam, porque, assim, eu acho que foi um curso que eu virei e falei assim, nossa, sabe? Aquele primeiro que você fala assim, nossa, esse aqui tá me passando realmente uma bagagem diferenciada. E é a documentoscopia avançada, que inclui grafo, tá, gente? Lá da FTA. Professores. Tem o Eric, a Priscila, a Cili, o Samuel, dá vários módulos. Então, é bem bacana. Não, o Samuel, se for na China, eu vou fazer curso na China, porque o cara é foda. Então, assim, é o cara que eu gosto, entendeu, na área. Então, assim, já tem muitos anos que eu acompanho. Tem congresso que tem palestra dele, eu vou assistir. Então, é isso. Jaque, quer responder mais ou tá bom? Eu acho que tá bom. Aqui bom, o pessoal né? deixou... Bastante. Pessoal, quem a gente não conseguiu responder, a gente foi seguindo ali, tentar responder o máximo possível, tá? Quem a gente não conseguiu responder, a gente vai abrir uma caixinha. Eu abro, a Jaque, eu acho que pode abrir também. Pode, Jaque? Eu já... Deixem lá nas caixinhas que a gente vai respondendo por lá. Ninguém ganhou Big Mac. A gente colocou regras justas. Vocês não compartilharam essa live direito. Então, não vai ter sorteio de Big Mac. Eu vou premiar quem compartilhou. Eu não esqueci, não. Vou premiar quem compartilhou lá a live nos stories. E eu espero que vocês tenham gostado. Os gênios e os experts. A Jaque também, principalmente. Obrigada, gente, Jaque. Foi maravilhoso. Dá um print nessa tela. É verdade, verdade. Bora. Dá um print. Manda aí o que você mais gostou. Qual foi a dica que você mais gostou? Isso Ou mesmo. então, qual foi a coisa que eu falei que você mais odiou? Porque eu não sou uma pessoa... Até uma amiga minha, o marido dela tá fazendo perícia. E aí ela falou, Jaque, ele não tá me ouvir e tal. Falei pra ele, daí eu virei. Mas eu não tenho jeito de falar. Eu tenho efeito. E aí eu falei, cara, ele tem que ter postura de perito. Se ele é o perito, ele vai terminar aí. E aí ela falou, nossa, ele arregalou o olho quando ele leu essa mensagem. Mas assim... Quem gosta, tem quem não goste. Então, se você gosta, pode ficar. Se você não gosta... Olha... Jaque, tem que ser assim mesmo. Você é incrível. Obrigada, viu, pela oportunidade de fazer a segunda live com você. Agora eu tô um pouquinho mais experiente. Tá ótima. E, gente... Mande aí as perguntas. Muito obrigada a todos que assistiram, que curtiram, que mandaram um coraçãozinho, dúvidas. Compartilhem bastante, tá? Marca eu e a Jaque, por favor. E não esqueça também de colocar lá qual que é a propaganda enganosa que vocês não vão cair, tá?
Isso Manda é importante. Pra ver que valeu a pena. Um beijo. Beijo. Tchau. Boa noite.